Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo em português. Hoje temos um vídeo bem especial como sempre e vamos ler a mitologia do norte da Europa, ou nórdica. Neste caso o foco é mais na mitologia da Escandinávia, mas é isso, vamos começar. Da carne de Ymir, a terra foi feita, a criação do universo. Antes da cristinização, estamos a começar bem, a cristianização da Escandinávia nos séculos X e XI, os nórdicos tinham uma tradição oral rica, com mitologias próprias, muitas vezes épicas e violentas. Mesmo em seu mito de criação, um assassinato cometido pelos deuses desempenha um papel central. A versão completa do mito da criação nórdico é narrada por Snorri Sturluson na Edda em prosa. Segundo Snorri, existia apenas o mundo de Muspelheim, guardado pelo gigante do fogo primitivo Surt. Muitas eras se passavam antes do mundo de Niflheim se formar, embora os mitos não mencionem quem ou o que criou os dois mundos. Eles de fato destacam o contraste entre Muspelheim, um mundo de fogo, e Niflheim, um mundo de gelo. Entre os dois mundos ficava Ginnungagap, o vazio primordial, onde rios nasciam de uma nascente chamada Velgermir e fluíam para esse vazio vindo de Niflheim, levando com eles veios de veneno. Os rios congelavam ao chegar ao vazio e os vapores venenosos formavam uma geada. A parte norte de Ginnungagap, portanto, ficava sufocada entre as camadas de gelo e a geada. A parte norte do vazio, perto de Muspelheim, era suficientemente quente para derreter rocha, mas o meio era o gelo do norte e o fogo do sul era temperado. Aqui o gelo começava a derreter e gotejar. O calor vindo do sul fazia com que a vida vibrasse nas gotas e elas assumiram a forma de um gigante do nome Ymir, que se tornou o ancestral da raça dos gigantes do gelo, os descendentes de Ymir. Enquanto Ymir dormia, no suor das suas axilas formaram-se dois gigantes, um masculino e outro feminino, e uma de suas pernas gerou um filho na outra. Isso não era tudo. Conforme o gelo em Ginnungagap continuava a derreter, surgiu uma vaca. Ela foi chamada de Audhumla e se alimentava lambendo o gelo salgado. Os 4 rios de leite que fluíam das suas tetas alimentavam Ymir. Por volta do anoitecer do primeiro dia, as lambidas de Audhumla tinham revelado o cabelo de outro gigante. Durante o segundo dia, a cabeça apareceu e no terceiro, o gigante surgiu por inteiro. O nome dele era Buri. Buri era grande, forte e bonito. Ele gerou um filho chamado Bor. Não há menção da mãe dele, mas presume-se que era uma giganta do gelo, pois nenhum outro ser fora criado. Bor fez de Bestla uma filha de outro gigante de gelo de origem desconhecido chamado Bolthor, sua esposa. Juntos tiveram 3 filhos, os primeiros deuses. O filho mais velho foi Odin, o segundo Vili e o mais novo Vé. No entanto, esses 3 deuses achavam os gigantes rudes e grosseiros. Eles mataram Ymir e quando ele caiu, a quantidade do sangue jorrada foi tamanha que todos os gigantes de gelo se afogaram, exceto o neto dele, Bergelmir, que escapou com a família num barco e veio a refundar toda a raça de gigantes. Muitos comentaristas suspeitam de uma influência bíblica nessa história.
como Bergelmir, como um gigantesco Noé. Não ficava claro se este é um mito genuíno ou uma invenção do cristão Snorri. Os céus e a terra. Devido ao assassinato de Ymir, os gigantes passaram a ser, a partir de então, hostis aos deuses. Os três deuses levaram o cadáver de Ymir para o meio de Ginnungagap e fizeram um mundo dele, circundando-o com o mar, formando com o seu sangue. A carne de Ymir foi usada para fazer a terra. Seus ossos formaram as rochas e os dentes pedras menores. Os deuses encontraram larvas carcomendo a carne de Ymir. Com elas criaram os anões, que deram consciência, inteligência e aparência humana a esses seres. Os deuses usaram Ymir para fazer a terra e também os céus. Colocaram o crânio dele sobre a terra para formar o céu. Em cada um dos 4 cantos do céu posicionaram um anão. O nome deles era Austri, leste, Vestri, oeste, Nordri, norte e Sudri, sul. Os deuses pegaram ainda algumas fagulhas e brasas vivas que cintilavam em Muspelheim e as puseram no céu para iluminar a bobada celeste. Fixaram alguma das fagulhas no céu e elas se tornaram os planetas, movidos por cursos estabelecidos pelos deuses. Esse mito também responde pela criação do dia e da noite, ambos personificados como gigantes. Os deuses colocaram a giganta escura Nod, noite, e o seu filho Dag, dia, belo e brilhante no céu. Eles seguiam um após o outro, em volta do mundo, a cada 24 horas. Ainda no céu, os deuses puseram também os formosos irmão e irmã Mani, lua, e Sol, o sol. De acordo com o mito de Snorri, tanto Mani como o Sol cruzaram rapidamente o céu porque são perseguidos por lobos. Ragnarok, o fim do mundo, virá não muito depois do dia em que os lobos, filhos de uma giganta, finalmente alcançarem os irmãos e os devorarem. A fortaleza de Midgard. Os deuses criaram a terra em formato circular e deram a parte próxima ao litoral aos gigantes para a sua moradia. Esse lugar se chamou Jotunheim, de Jotun, a antiga denominação nórdica para os gigantes, e Heim significando lar. No centro da terra, com as sobrancelhas de Ymir, os deuses construíram uma fortaleza para manter os gigantes à distância e deram a esse lugar o nome de Midgard. O último passo dos deuses foi pegar o cérebro de Ymir e colocá-lo no céu, formando as nuvens. E assim encerraram a brutal criação do mundo. A criação do homem. A criação não estava completa até o dia em que Odin, Vili e Vé, ao caminharem ao longo da costa, encontraram 2 troncos de árvore boiando. Com os troncos, os deuses criaram os 2 primeiros humanos, dando-lhes vida, consciência, movimento, rostos, audição, fala e visão. Deram-lhes roupas e o nome de Ask, cinza, para o homem, e Embla, olmo, para a mulher. A eles e os seus descendentes, os deuses deram o reino de Midgard como moradia. Depois dos humanos, os deuses criaram o seu próprio domínio de Asgard, em cima de Midgard. Lá construíram seus salões, sendo o mais fantástico o do próprio Odin. Valhalla, um lugar semelhante ao céu, onde os guerreiros mortos seriam acolhidos com festejos. Para ligar Asgard a Midgard, eles construíram uma ponte com um arco-íris ardente chamada Bifrost. Os humanos costumavam olhar rapidamente de relance para Bifrost, mas somente os deuses poderiam atravessá-la. E é isso. Temos aqui Buri, que é o gigante que
apareceu do gelo, né, que a vaca lambeu, que teve o filho, Bor, não se sabe com quem. Esse filho, Bor, casou com Bestla e eles tiveram 3 filhos, Odin, Vili e Vé, todos deuses. Entretanto, Odin teve um filho com Fjorgyn, que era uma giganta, e tiveram um filho, Thor. Odin também teve outra companheira, Frigga, e tiveram mais 12 filhos. E tiveram um filho, Baldur. E, entretanto, com mais de 12 amantes, ele teve outros filhos, que os nomes não menciona aqui. Próximo capítulo é o freixo de Yggdrasil, é a mais nobre das árvores. Odin é a árvore do mundo. Os nórdicos acreditavam que o universo era formado por 9 mundos, ou reinos, com Yggdrasil, um imenso freixo sempre viçoso no centro. Segundo Voluspa, Spa, a profecia da vidente, um poema édico, essa árvore ligava os mundos formando o universo. No poema não consta o nome deles, mas são conhecidos como Asgard, Vanaheim, Alfheim, Jotunheim, Midgard, Svaltafheim, Niflheim, Muspelheim e Hel. Cada mundo era a casa de um ser diferente. Asgard era o domínio da família de deuses Aesir, liderada por Odin. Vanaheim era o lar da família Vanir, de deuses de fertilidade. Alfheim era a casa dos elfos de luz. E Jotunheim, o domínio dos gigantes de gelo. Midgard, o mundo dos humanos. Svartalfheim era habitado por elfos e anões pretos. E Muspelheim, o mundo dos gigantes de fogo. Niflheim era um reino de gelo, nevoeiros congelados e almas mortas. Hel era o reino do submundo, da deusa do mesmo nome, que governava os mortos por doença ou velhice. Sim, porque, né? Os homens guerreiros tinham o seu próprio lugar XPTO. Navegando pelos mundos. As fontes nórdicas são muitas vezes contraditórias entre si e permanece imprecisa a localização de cada um desses reinos em relação aos demais. É provável que os próprios nórdicos não tivessem uma compreensão definida quanto a isso. A descrição dos reinos como habitando as raízes e os galhos de Yggdrasil fornece pouca referência sobre o real posicionamento espacial. Asgard é considerado um mundo celeste, ligado a Midgard pela ponte de arco-íris Bifrost. Alfheim provavelmente também foi um domínio mais elevado, bem próximo de Asgard. Não temos indícios, segundo as fontes existentes, sobre a localização de Vanaheim, mas pelo fato de os Vanir serem associados ao crescimento e à fertilidade, ele devia fazer parte do submundo. Conforme o nome indica, Midgard, o mundo do meio, ficava entre Asgard e o submundo e, aparentemente, era rodeado por um oceano. Não fica claro se Jotunheim e Svartalfheim estariam dentro desse oceano, circundantes ou fora dele. Num dos poemas édicos, a terra dos gigantes é separada do reino dos humanos, apenas por um rio. Já que os elfos e os anões pretos viviam embaixo da terra, Svartalfheim provavelmente era subterrâneo, embora sem integrar o submundo, ao qual Niflheim e Hel pertenciam. Hel se ligava a Niflheim através de Kjalarbrú, uma ponte com telhado de ouro sobre o rio Gjöll, que corria entre os dois domínios, raízes e céus. Para complicar a questão, segundo o Snorri, Yggdrasil era sustentada por 3 raízes enormes.
Uma alcançava Asgard, outra Jotunheim e a terceira Niflheim. No relato de Snorri havia um pouco ou nascente, um poço ou nascente embaixo de cada raiz. O Drarbrum em Asgard, o poço de Mimir em Jotunheim e Helgelmir em Niflheim. Cada poço tinha diferentes propriedades. Urdarbrum, Poço do Destino, era o lugar onde os deuses se encontravam diariamente para o trabalho de seu tribunal de justiça e a resolução de conflitos. As águas do Poço de Mimir continham conhecimento e sabedoria. Helgelmir era a nascente de todos os rios dos 9 mundos. Nos mitos nórdicos, as coisas costumavam acontecer em múltiplos de 3. O 3 e o 9, especialmente, eram números sagrados. Acrescentando-se mais ao mistério, aos 9 mundos havia 9 céus. O mais baixo deles podia ser chamado de Vindblind, escuridão do vento. Heithornir, brilho da nuvem, ou Hreg Mimir, a tempestade de Mimir. O segundo céu mais baixo era Anlang, muito longo. E o terceiro, Vidblind, vasta escuridão. A esses se seguiam Vidfedmir, o que abraça amplamente, Hriod, monstro de capa, Hlinir, duplamente aceso, Gimir, coberto de joias, e Vetmimir, vento Mimir. Bem acima de todas as nuvens estava Skatinir, a rica umidade. De acordo com Snorri Sturluson, os únicos habitantes dos céus eram os elfos de luz, que talvez influenciando por suas crenças pessoais cristãs, ele via essencialmente como seres angélicos. Embora viessem de Alfheim, eles também protegiam os céus. As criaturas da árvore. Yggdrasil abrigava várias criaturas que se alimentavam dela, causando-lhe sofrimento permanente. Ela era de alguma forma vista como sensível. A serpente Nidhogg, sopro vicioso, que via perto de Helgelmir, roía constantemente as raízes de Yggdrasil. 4 cervos de nome Dain, Dvalin, Duneir e Durathror corriam por entre seus galhos, alimentando-se das folhas mais tênues. Nos galhos mais altos da árvore ficava uma águia sábia, porém sem nome, cujo bater das asas fazia os ventos soprarem. A águia e Nidhogg eram inimigos de longa data, e a rixa entre eles subsistia graças a um esquilo de nome Ratatosk, que corria para cima e para baixo de Yggdrasil, levando mensagens hostis entre eles. Yggdrasil entrou em decadência devido aos ataques ocorridos na árvore. Ela era mantida pelas Nornas, 3 divindades responsáveis pelo destino, que a aspergiam com a água sagrada de Urdabrum, e, para proteger suas ramificações, as embranqueciam com barro recolhido do entorno do poço. As ações das Nornas mantinham o cosmos em equilíbrio entre as forças de criação e de destruição. Apesar da importância de Yggdrasil, nenhum mito nórdico contou sobre a sua criação ou seu fim. Em Ragnarok, o fim do mundo profetizado, Yggdrasil estremecia e gemeria, sem contudo sucumbir. A árvore era tida como eterna. O saber de Odin. Odin comandava os 9 mundos do seu trono. Skjalf, em Asgard. 2 corvos, Hugin, pensamento, e Mumin, memória, simbolizavam sua mente e ficavam pousados em seus ombros. A cada amanhecer, Odin ordeava que sobrevoassem os mundos. Eles regressavam ao anoitecer para contar o que tinham descoberto.
Yggdrasil também era uma fonte de conhecimento para Odin. Essencial para isso era o saber que Odin tinha sobre as runas, adquirido por meio de um ato de sacrifício pessoal. Ele pendeu de Yggdrasil por 9 dias, trespassando pela própria lança. A água do poço de Mimir previa sabedoria. Por uma única porção da sua água, Odin arrancou um dos seus olhos e o deixou no poço como garantia. Sua busca pelo conhecimento tinha um propício. Ele previa sua morte em Ragnarok e queria encontrar um jeito de desafiar o destino. Do seu suplico, Odin adquiriu a habilidade de usar as runas, o que lhe garantia poderes bem maiores que os outros deuses. Valhalla. Odin se tornou um grande guerreiro, conhecido por seu Salão dos Mortos, Valhalla. O salão majestoso, recoberto de lanças, tinha 540 portas, sendo cada uma delas com largura suficiente para 800 guerreiros passarem lado a lado. Era um paraíso onde os Einherjar, os guerreiros mortos, se banqueteavam com carne de porco e hidromel. A promessa de Valhalla devia ser um reconforto para quem encarasse a morte numa batalha, mas a maioria preferia viver e aproveitar da vitória. Apenas os Berserkers, guerreiros nórdicos conhecidos por sua selvageria, buscavam morrer em combate para garantir sua entrada em Valhalla. Eles entravam numa espécie de transe, desenvolvendo uma fúria incontrolável antes de cada batalha. A gana de Odin por sangue era avassaladora. 2 lobos, Geri e Freki, eram seus companheiros. Os nomes de ambos significavam ávidos e vorazes. Eles perambulavam pelos campos de batalha, se alimentando dos cadáveres. Nos banquetes, Odin dava sua comida aos lobos de estimação, alimentando-se apenas com o vinho. Talvez a sabedoria de Odin seria um pouco maior se ele se alimentasse um pouco da comida e não só de vinho. Ele também se fazia acompanhar pelas valquírias, as que escolhem os mortos, que conduziam ao Valhalla as almas dos homens mais corajosos mortos em combate para se juntarem ao seu esquadrão pessoal de guerreiros mortos. Assim, a ordem cósmica espelhava a ordem humana. Para a era viking nórdica, o chefe e a sua comitiva ocupavam o centro da sociedade. A primeira guerra do mundo, a Guerra dos Deuses. Os nórdicos descreviam seus deuses coletivamente como Aesir, que inspiravam o nome de Asgard, o reino dos deuses. Entretanto, eles acreditavam que teriam existido 2 famílias de deuses, os Aesir e os Vanir, e que no alvorecer da história guerraram para ver quem seria o merecedor dos tributos, adoração e sacrifícios dos humanos. A Guerra dos Deuses começou devido ao tratamento dispensado pelos Aesir a uma feiticeira chamada Gulveig durante sua visita ao salão de Odin, em Asgard. Por 3 vezes, os Aesir tentaram queimá-la, mas ela sobreviveu a cada tentativa. Gulveig criava magias e lançava encantamentos, e tinha o dom da profecia, e isso a definiu como uma das deusas dos Vanir. Depois que os Vanir reclamaram do tratamento dado a Gulveig, ambos os lados se encontraram em Uldarbrum, o Poço do Destino, para acertar suas diferenças. Paz e guerra. Em Uldarbrum, Odin arremessou uma lança sobre os Vanir e a guerra foi desflagrada. Os Vanir atacaram Asgard. Os Aesir contra-atacaram, devastando o lar dos Vanir, Vanaheim. Sem vitórias, os deuses concordaram em trocar seus reféns e viver em paz, selando um tratado. Todos cuspiram numa mesma vasilha. Da saliva, os deuses criaram Kvasir, um ser de sabedoria excepcional.
Depois da guerra, o deus de mar, Njord, que era o líder dos Vanir, seu filho Freyr e a filha Freya foram viver com os Aesir, assim como Kvasir. Em contrapartida, Honir e o deus sábio Mimir dos Aesir foram viver para Vanaheim. Porém, os Vanir não estão felizes com os seus reféns. Opá, faz sentido. A troca não foi muito bem equilibrada. Quando Mimir estava ali para dizer ao Honir o que falar, ele dava bons conselhos. Mas quando Mimir estava fora, respondia apenas: deixe que os outros decidam. Sentindo-se traídos, os Vanir decapitaram Mimir. Oh não! E mandaram Honir com a cabeça dele de volta para Asgard. Odin conservou a cabeça de Mimir, atribuindo-lhe o poder da fala, para que pudesse se beneficiar da sua sabedoria. A diferença entre os deuses cessou quando os Vanir se tornaram Aesir e passaram a compartilhar os tributos dos humanos. Choque entre cultos. A história de guerra dos deuses pode ser interpretada como um choque entre dois cultos religiosos. É possível que os Vanir fossem os deuses dos fazendeiros escandinavos na Idade da Pedra, enquanto os Aesir seriam os deuses dos indo-europeus que migraram para a região na Idade de Bronze. O próximo capítulo é: Thor golpeava com a força que quisesse e o martelo não falhava. Os tesouros dos deuses. Os deuses nórdicos de maior destaque eram identificados por possuir objetos mágicos, todos fabricados por anões, exímios artífices. Oh my gosh! Palavras caras. Os deuses haviam adquirido esses tesouros com a ajuda do trapaceiro Loki, que cortava os cabelos de Sif, mulher de Thor, sem que ela soubesse. Quando Thor descobriu, ameaçou quebrar todos os ossos de Loki, a menos que ele pedisse aos anões que forjassem cabelos de ouro para Sif. A disputa de Loki. Loki se dirigiu ao grupo de anões chamado de Filhos de Ivaldi, e eles fizeram cabelos de ouro perfeitos para Sif. Também fabricaram a lança de Gungnir, que jamais errava o alvo, e o navio Skidbladnir, capaz de carregar todo o povo de Aesir e ser levado dentro de um bolso. Loki apostou com um anão, Brock, que seu irmão, Eitri, não conseguia fazer tesouros mais refinados que os Ivaldi. Combinou-se que quem perdesse ficaria sem cabeça. Eitri foi para sua forja e disse a Brock que não parasse de soprar os foles até terminar o trabalho, ou fracassariam. Loki, especialista em transformação como Odin, virou uma mosca e tentou distrair o Brock picando. Mas Brock soprou sem parar enquanto Eitri criava um javali de ouro que corria mais do que um cavalo e uma bracelete de ouro chamado Draupnir, do qual pendiam outros 8 novas braceletes, igualmente pesadas a cada 9 noites. Só quando Eitri forjava o martelo de Mjolnir foi que Loki fez Brock parar de soprar por um momento ou picar suas pálpebras. Assim, o cabo ficou um pouco curto, mas Mjolnir conservou seu imenso poder. A obra mais refinada. Loki e Brock foram até Asgard para perguntar aos deuses quem era o autor da melhor obra, Eitri e os filhos de Ivaldi. Ao eleger Mjolnir o melhor dos tesouros, os deuses declararam Brock como vencedor. Depois de uma tentativa fracassada de subornar Brock para salvar a sua própria pele, Loki fugiu com os seus sapatos mágicos, mas foi pego pelo Thor. Astuto declarou que a sua cabeça poderia pertencer a Brock, mas que o seu pescoço não fazia parte da aposta. O anão, trapaceado, tratou de costurar a boca de Loki. Ok. O próximo capítulo é
Estou errado em pensar que este rapazinho é Thor, as aventuras de Thor e Loki em Jotunheim. Embora as virtudes de Thor fossem renomadas, o deus nórdico também era retratado como bastante ingênuo e crédulo. Muitos dos mitos referentes a Thor eram observações bem-humoradas das limitações da força bruta. Com frequência era equiparado a Loki, o ardiloso e sagaz, mas também covarde, malicioso e trapaceiro. Thor e Loki tinham uma relação antagónica, mas formavam uma boa dupla, e era comum serem companheiros em viagem. A combinação entre a força bruta de Thor e a destreza de Loki costumava fazer sucesso, mas nem sempre. Numa história de Edda em prosa, Thor decidiu viajar para Jotunheim, uma terra de gigantes, para testar sua força contra Utgarda Loki. Com ele levou Loki e um servo humano, o escravo Thialfi. O desafio do gigante. Quando Thor, Loki e Thialfi chegaram a Jotunheim, o gigante Utgarda Loki mostrou-se desapontado com o Thor, queixando-se de que esperava que o deus fosse bem maior. O gigante prosseguiu, explicando que os três visitantes só poderiam ficar em Jotunheim se cada um demonstrasse maestria em alguma arte ou habilidade. Loki se ofereceu para tomar parte numa competição de comida contra Logi, um dos gigantes de Jotunheim. Comeu toda a carne que puseram na sua frente, enquanto Logi comeu a carne, os ossos e também o prato de madeira. A seguir, Thialfi teve de apostar uma corrida com um homenzinho chamado Hugi, mas perdeu por 3 vezes seguidas. Depois, Utgarda Loki desafiou Thor a esvaziar um grande copo de chifre de uma só vez. Após 3 boas goladas, Thor descobriu que o nível do líquido mal havia baixado. Em seguida, Utgarda Loki perguntou a Thor se ele ao menos teria força para erguer seu gato. Thor mal conseguiu tirar do chão uma das patas do felino. Frustrado, Thor ofereceu-se para lutar contra qualquer gigante no salão. Utgarda Loki respondeu que dada a sua fraqueza, ele só teria permissão de lutar com a ama seca do gigante, uma anciã chamada Ellie. Quando Ellie forçou Thor a ficar sobre um joelho, o deus acreditou ter perdido a sua força. Os gigantes trapaceiros. Quando o trio cabisbaixo se preparava para voltar para casa, Utgarda Loki lhes revelou que tudo o que tinha vivenciado era ilusório. Loki, o espertalhão, havia competido com o fogo, que tudo consumia. Thialfi tinha corrido contra o pensamento, cuja velocidade era inigualável. O copo do chifre de Utgarda Loki estava ligado ao mar, e Thor beberá dele apenas o suficiente para criar as marés. O gato de Utgarda Loki era na realidade uma monstruosa serpente de Midgard, uma criatura tão grande que envolvia o mundo inteiro. Thor erguerá a serpente quase até ao céu. A velha ama seca era a idade avançada. Embora a idade viesse a derrotar todos ao longo do tempo, ela só tinha conseguido forçar Thor a ficar sobre um joelho. Segundo Utgarda Loki, os gigantes ficaram tão aterrorizados com a força do Thor que só poderiam lutar contra ele recorrendo a tramóias. Irrado, Thor pegou seu martelo, mas antes que pudesse golpear o gigante, Utgarda Loki desapareceu. Ele também era uma ilusão. Assim se encerrava o mito que expunha as limitações dos deuses nórdicos, provando a existência de forças no universo sobre as quais nem o poder nem a esperteza prevaleciam. E aqui
acabamos a leitura de mitologia nórdica. Ainda tem mais alguns mitos, mas lá está, é uma secção tão grande que acho que não vou conseguir incluir num vídeo só, então vamos dividir, né? Eu já li, obviamente, esta mitologia num vídeo em inglês, mas claro, queria ler em português para vocês também, mas achei super interessante várias coisas, né? Precisamente de comparação do mito de ser o mundo ser inundado, duas pessoas sobreviverem para depois recomeçarem a geração dos gigantes, né? Além disso, enfim, várias outras coisas. Como o mais engraçado que eu achei foi o esquilo. O esquilo que corre de cima a baixo da árvore. Em cima da árvore está uma águia, né? Embaixo está uma serpente. E eles são inimigos um entre o outro por causa do esquilo que corre de um lado para o outro. E passa mensagens, não sei se, provavelmente não muito verdadeiras, de lá está, da águia para a serpente, que talvez nunca se viram na vida, né? Porque a distância entre o topo da árvore e as raízes é bastante, porque a própria árvore de Yggdrasil é o universo, supostamente, onde todos os mundos estão expostos ou estão localizados, mas essa parte, a sério, sempre acho super engraçado, sempre, bem, quando li a primeira vez achei engraçado e hoje quando li de novo achei engraçado de novo. Enfim, tem mais coisas engraçadas, tipo os anões, né? O nome dos anões, que é super parecido com o nome dos anões do Senhor dos Anéis e do Hobbit. Enfim, todas essas coisas, coincidências ou não, provavelmente não são coincidências, né? Porque o autor do Senhor dos Anéis e do Hobbit devia se ter inspirado em muitas coisas de mitologia, obviamente, porque aqui temos os mundos de Alfheim e de qual é que é o mundo dos então, o Alfheim é o reino dos elfos de luz, né? E o Niflheim, exato. Acho que esse é o mundo dos elfos da escuridão, né? Que são os orcs ou o que for. Mas enfim, pelo menos é engraçado. Não é tão dramático como, sei lá, quer dizer, é um pouco dramático na mesma, né? Mas não tem como mitologia ser sem drama. Acho que a gente ainda não leu uma única mitologia que não tivesse drama lá. E acho que também não vamos ler. Mas, de qualquer forma, eu acho a mitologia nórdica um pouco mais, sei lá, um pouco mais, com mais piada, digamos assim. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desta leitura e na próxima há mais. Vos vejo logo. Tchau!